Nós estamos em janeiro de 2026. Dia 20 agora, dia 20 de janeiro, será o aniversário de 30 anos da aparição do ET em Varginha, Minas Gerais. E aí, é, o tema desse vídeo é o relato das meninas, das moças aqui, né? Que são essas duas são irmãs e mais a colega que presenciaram, né? Visualizaram o ET em Varginha, né? E o relato do Dr. Ítalo Venturelli, né? Então, muita gente desacredita o caso, né? Eles não acreditam realmente que no fato ocorrido por causa de uma suposta contradição que existe entre o relato das meninas e o relato do Dr. Ítalo Venturelli. Mas, na minha opinião, não tem contradição. Pelo seguinte, as meninas descreveram o ET como sendo uma criatura de pele amarronzada, com protuberâncias na cabeça, né, com 3 calombos na cabeça, né, e pele oleosa, né, com aspecto humanoide. O Dr. Ítalo, quando ele viu a criatura e ele viu uma fita de vídeo. Eles fizeram uma gravação, eu acho que é de um procedimento cirúrgico, né? Então ele viu a fita e ele viu a criatura. E aí ele descreveu como essa criatura como tendo pele clara. Então não pele amarronzada como elas disseram. Então essa criatura teria pele clara, a cabeça em forma de gota, então já seria um pouco parecido com a das meninas, porque a das meninas também ele tem um rosto meio ovalado, né, com o rosto afilado, o queixo afinado, né, e a boca pequena, né, e os olhos em forma de gota também, lilás, né. Por que eu acho que não tem contradição? Pelo seguinte, essa criatura, ninguém garante que essa criatura que o Dr. Venturelli viu é a mesma, né, que essas meninas viram, tá? Então, ninguém garante, provavelmente não é. Essa aqui seria uma outra criatura, tá? Mas é da mesma nave? Possivelmente sim, pode ser e pode não ser. Poderiam existir 2 naves, inclusive, porque teve um avistamento na rodovia, né, um sujeito passando de carro pela rodovia Fernão Dias avistou um objeto de formato alongado, né, em queda. Inclusive, ele caiu no solo e se danificou. Inclusive, ele disse que esse objeto ele se reconstituiu por ele mesmo. E aí tem um relato do casal de sitiantes que também avistou um objeto também cilíndrico, alongado, soltando uma fumaça branca, né, sobrevoando uma plantação, né. Então, podem ser 2 naves, ou podem, por exemplo, o que o casal viu seria a nave reconstituída que o rapaz lá viu 7 dias atrás, no dia 13, né. Mas poderiam ser 2 naves, poderiam existir até mais naves, né? Porque quem garante que uma única nave sobrevoou Varginha, né? Nada garante isso, né? E esse ET que essas meninas viram e esse outro ET, que com certeza são ETs distintos, né? Eles podem ou ter coabitado a mesma nave ou podem ser de naves distintas. Por que a gente não pode pensar dessa forma, né? Se a gente está no senso comum, né, para a grande maioria das pessoas, o ET é uma coisa, a presença de ETs no planeta Terra é uma coisa muito distante, né, até fantasiosa, né? Por que a gente não pode pensar que esses ETs, tendo visitado a Terra, né, não poderiam vir em grupos, né, com 2 ou 3 naves, né? E por que não pensar
que ETs de diferentes espécies coabitem o mesmo planeta. Então, a gente imagina, por exemplo, no planeta Terra a gente tem os seres racionais, que são os seres humanos, e tem os animais, e tem os vegetais, e tem os minerais, né? Os animais, eles são completamente distintos dos humanos, né? E, por exemplo, eles não falam, né? Não têm a fala, né? E, no entanto, entre os animais existem as mais diferentes espécies com os mais diferentes fenótipos, né? Então, por que não pensar que num planeta distante, habitado por ETs, existam diferentes espécies de ETs com aspecto humanoide? Então, por exemplo, um ET com 2 olhos na frente e 2 olhos atrás. Ou então, aí, habitando esse mesmo planeta, você teria um outro ET de uma outra espécie com 3 braços, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar o paradigma, né? Parar de pensar que um ET ele vai ser uniforme. Então, se você viu um ET, se tiver um outro, ele vai ter que ter a mesma cara, o mesmo aspecto. Eu acho que a gente tem que parar de pensar dessa forma. Então, por que não pensarmos, né? Não refletirmos que esse ET que o Dr. Venturelli viu, né, é um ET de uma outra espécie, né? Ou então, uma outra hipótese, esse ET ele pode ser da mesma espécie, porém ele está num estágio de desenvolvimento distinto do ET que as meninas viram. Então, se a gente pode supor que esse ET que as meninas viram é um adulto, né? E esse outro ET que o Dr. Venturelli viu é um ET da mesma espécie, porém que está num estágio de desenvolvimento diferente. Então, esse aqui, por exemplo, ele pode ser, digamos assim, entre aspas, uma criança, né? E o que as meninas viram, um adulto. Ou pode ser exatamente o contrário, por que não? O que as meninas viram é uma criança e o que o Dr. Venturelli viu é um adulto, né? Como a gente vai conseguir saber qual que é qual, né? Qual característica cada um vai ter, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e fazer esse tipo de reflexão. Então, esse tipo de coisa, eu tô fazendo essa reflexão porque eu não li em lugar nenhum, eu não vi nenhum tipo de comentário a esse respeito. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando da minha própria lavra, é fruto do meu próprio pensamento, da minha própria reflexão. Eu não li isso em lugar nenhum, né? Não vi nenhum ufólogo cogitando essa hipótese, né? Então, se a gente pensar dessa forma, não existe contradição entre o que o Dr. Venturelli viu e entre o que as meninas viram, né? Agora, se você tiver uma mente um pouco mais fechada e você pensar apenas que um ET ele tem que ter um determinado aspecto só porque ele é de senso comum que eu digo é porque se você vê na grande maioria dos relatos, mundo afora, né, com diversos avistamentos, contatos que tem no exterior, até talvez no Brasil, né, eles vão ter esse aspecto mesmo que elas descreveram, né, a cabeça grande, os olhos grandes, né? Então, mas por que a gente não abrir a mente, né, refletir melhor, né, alargar os horizontes e pensar, mudar de paradigma mesmo? Isso daí virou um paradigma, né? O aspecto do ET virou um paradigma. Então, por que a gente não quebra esse paradigma? Então, pessoal, é isso.